Os Estados Unidos, eu queria dar um exemplo aqui como de um país que fez o ideal na outra direção, que fez o que é muito bom, na verdade. Os Estados Unidos começou com esse problema da letalidade deles super alto aqui, de 6%. Lembra, eu falei em outras lives já, que eles não estavam testando o suficiente no país e não deviam estar acompanhando o número real de casos. Então, eles começaram com essa letalidade próxima de 6%, mas depois, olha o que foi acontecendo. Eles caíram para uma letalidade abaixo de 2% e agora ela está subindo. O que isso quer dizer? Quer dizer que os Estados Unidos correram atrás dos testes que eles não estavam fazendo, passaram a fazer testes agora, testar um número razoável de pessoas, conseguiram registrar o que é a letalidade real da Covid, e a tendência é ela aumentar um pouco com o tempo, porque tem um tempo entre as pessoas pegarem o vírus e morrerem dele. Então é esperado que ao longo do curso da epidemia a letalidade aumente, porque quem pega hoje, como a gente já viu na live anterior, que eu falei como é que era o desenvolvimento de alguém no pior dos casos, leva até 30 dias ou mais para a pessoa morrer. Então é normal a letalidade aumentar com o curso da doença. E essa reta dos Estados Unidos aqui, no final subindo, é até esperada. Mas eles conseguiram, dá para ver aqui, ó, correr atrás e fazer teste suficiente para entender a situação do país. Foi por isso que eles conseguiram saltar de 10, 30, 50 mil casos para mais de 300 mil casos. Não quer dizer que aconteceram tantas infecções assim nesse tempo, quer dizer que eles testaram o suficiente para ver qual é o cenário real. O fato deles terem feito isso a essa altura e estarem acompanhando os casos agora e estarem com uma reta mais razoável dessas, me anima para dizer que aqui no Brasil ainda dá tempo da gente correr atrás e fazer o mesmo. Tá? Os casos agora estão aumentando em capitais aqui no Brasil por enquanto, principalmente São Paulo, Distrito Federal, Fortaleza e Rio de Janeiro. Vou falar desse caso logo mais, mas isso já me indica que dá para correr atrás, dá para fazer esses testes. O fato da nossa letalidade ainda ser alta, eu vou mostrar ela já já, indica que a gente não está fazendo esses testes, mas dá para correr atrás. Isso aqui é um caso ideal de quem está fazendo muito teste, é o caso da Alemanha. Tá? A Alemanha começou fazendo muito teste desde sempre e eles estão sempre abaixo de 2% de letalidade, mas agora está subindo e talvez chegue em 2%. Por quê? Porque o vírus está matando mais gente? Não, porque deu tempo de quem pegou o coronavírus na Alemanha e está sendo atendido por um ótimo sistema de saúde, seguir o curso e sair bem ou acabar morrendo. A Alemanha está chegando perto do que é o número real de letalidade do vírus e vai demorar um tempo para eles mostrarem isso na epidemia deles, mas claramente estão fazendo teste suficiente porque eu estou vendo essa letalidade super baixa que eles estão registrando aqui. Isso seria o ideal, talvez a gente não consiga fazer teste suficiente para chegar nesse ponto a essa altura, mas no mínimo correr atrás, como os Estados Unidos fez, seria muito interessante aqui no Brasil. Tá? O Brasil está nesse ponto aqui, ó. A gente começou com uma letalidade bem baixa e ela está aumentando com o tempo, ainda está, como eu disse para vocês, em 4% aqui. Ainda é alta, mas não é tão alta. Se você for ver, por exemplo, com a Itália, a Espanha e os outros países ali, a Bélgica está nesse ponto, a Holanda está nesse ponto, elas estão todas aqui para cima, eu não coloquei no gráfico para não ficar muito poluído aqui. Mas eu queria dar esse sinal. Na falta de testes, na falta de notificações claras do que está acontecendo aqui no país, a gente ainda tem esse tipo de indicativo e ainda mostra que dá tempo de correr atrás. O ideal é a gente manter o isolamento das pessoas, ficar dentro de casa sempre que possível, para dar tempo do país produzir e importar testes suficientes para a gente poder reverter esse cenário. Mas eu estou mostrando para vocês que a coisa ainda não virou.